Olá, tudo bom? Vamos aqui então começar o nosso quarto vídeo da linha de switch. Só recapitulando rapidinho aqui, eu comecei falando um pouquinho do switch não gerenciável, super básico, um potencial aí que a gente tem a ser explorado no nosso mercado. Falei de switch gerenciável, falei o básico dele, algumas funções que podem ser interessantes, da importância da gente começar a falar com os nossos clientes sobre o switch gerenciável, porque ele tem diversos benefícios que o switch gerenciável não traz, e mais cedo ou mais tarde os clientes vão precisar usar o switch gerenciável, vão buscar isso no mercado. Se você começar a falar agora, ele vai lembrar de você depois. E emendando com isso, eu falei do web server, que é uma das características do nosso suíte gerenciável e que ele vai trazer muito benefício para o cliente. Talvez você possa começar a perguntar para os seus clientes, né, quando você estiver falando de suíte, se o cliente usa muitos dispositivos conectados na rede, se você estiver falando com o projetista, se você estiver falando com quem desenvolve o software da máquina, pergunta como que funciona o desenvolvimento com suítes não gerenciáveis quando você tem muito dispositivo na rede. Como que você reconhece esses dispositivos? Ou se você falar com alguém da assistência técnica, falar de diagnósticos, enfim. Comece a falar um pouquinho sobre isso, já conhecendo as funções do suíte gerenciável, porque talvez as respostas elas te ajudem a você explorar ainda mais aí os benefícios do suíte gerenciável. E o Web Server é uma ferramenta muito legal, amigável e fácil de ser utilizada nos suítes gerenciáveis da Moore. Tá? Esse Web Server ele não é um Web Server padrão que todo mundo tem. Isso varia muito de fabricante para fabricante e alguns eu mesmo não teria capacidade de mexer porque eu não tenho conhecimentos avançados de rede nem de TI, certo? Então, ser um software amigável, ou não é um software, na verdade, ser um web server amigável, isso facilita muito para a gente. E agora, eu quero partir aqui já para o próximo tema, que eu quero falar um pouquinho sobre conceito de instalação e usando o switch. Eu mostrei aqui algumas imagens no primeiro slide e quero voltar para elas. Pô, fica muito claro para mim, olhando essas fotos aqui, e essa aqui talvez fique mais clara, que tem muito cabo saindo do painel e provavelmente está indo para o campo, né? Ele não deve estar entrando em outro painel. Ele deve estar indo para o campo, para fora do painel, está indo para as partes ali do processamento da máquina, enfim. Estão sendo distribuídos no campo. Porque o cliente fez toda uma instalação plug and play aqui, colocou flange, enfim, o cliente quis ter todas as facilidades na hora da montagem aqui do painel dele. E em outras fotos, a gente vê muito disso também, né? Ó, 2 suítes com 8 portas cada um, tô vendo 2 portas sobrando, então provavelmente 14 dispositivos conectados. Aqui ele, por enquanto, tem 16 dispositivos conectados, mas ele deve colocar mais cabos aqui nesse terceiro módulo. Aqui embaixo a gente tem bastante switch também, aqui muito switch, e a gente vê que mesmo dentro do painel a gente tem bastante dispositivo conectado. E para mim fica claro uma coisa, né? Se o cliente está saindo com tanto cabo para fora do painel, e se a gente pensar em scanning system? Se você ainda é muito novo aqui na Moore, você nunca ouviu falar de scanning, é porque realmente você acabou de entrar, porque eu falo muito de scanning, falo bastante, mas eu falo de scanning quando estou falando de I/O remoto, né? Quando a gente está falando em distribuição dos cartões de I/O da máquina ali pelo campo, e a gente não centralizar os cartões dentro do painel e a gente colocar os cartões descentralizados na máquina. Mas falar de descentralização de switch pode ser muito novo para alguns vendedores, mas principalmente para alguns clientes. Eles não sabem da possibilidade de utilizar switch fora do painel, porque na grande maioria dos fabricantes, os switches são IP20, e se eles têm o switch PME7, eles não exploram tanto, porque não, convenhamos, não é tão fácil vender a ideia da descentralização, porque os clientes eles acabam usando o que eles mais conhecem, o que eles estão acostumados.
Agora, quando a gente fala para mudar um conceito, a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa convencer o cliente que vale a pena toda a mudança. E a mudança nem sempre é tão simples, mas traz muito benefício. E é por isso que a gente fala tanto. Agora, quando a gente pensa em switch, também é possível falar de descentralização. Vocês lembram a quantidade de cabo que estava saindo do painel. Imagina que aqueles cabos eles precisam passar por canaletas, eles passam por dutos, talvez por conduítes, até chegar num dispositivo que está, vamos supor, 10 metros do painel, mas com toda a volta que o cabo faz dentro das canaletas, talvez eu esteja usando cabos de 20 metros, cabos de 30 metros. Já pegamos casos de cliente que tinha 2 câmeras e que os cabos, dando todas as voltas na estrutura da máquina, eles tinham 80 metros. E o pior, a câmera não tinha saída de rede. Ou seja, ela só entrava o cabo de rede, mas ele não podia sair da câmera e entrar e sair com um cabo dessa câmera e entrar na segunda. Então ele tinha que trazer 2 cabos de 80 metros. E o cabo de rede não tem o preço tão acessível quanto o cabo de sensor. Ele é muito mais caro, certo? Agora, se eu estou falando 80 metros de cabo de rede e vezes 2, fora outros cabos que eu estou levando para outras partes da máquina, aí eu preciso parar e pensar na minha solução, no meu conceito. Será que eu não consigo melhorar esse conceito? Então, esse é um exemplo, né, de uma sugestão e de um scanning que a gente fez para um cliente, que ele tinha uma máquina, essas distâncias eram grandes, né, tanto que ele não conseguia fazer a cascata entre os cabos aqui, né, de um módulo para o outro, tinha barreiras físicas aqui. Então, o cliente estava utilizando aqui 2 switches dentro do painel e vários módulos fora do painel. O que a gente sugeriu? Em vez de sair com vários cabos de rede, igual ele está fazendo aqui, né, um cabo para cada módulo, ele acabou colocando um módulo meio que centralizado aqui, um switch de 8 portas, então um cabo chega com a rede no switch e os outros cabos eles distribuem, porque ele está no meio aqui da aplicação. E nesse caso aqui foram sugeridos 2 cabos, 2 switches de 8 portas cada um. Dessa forma, o cliente ele colocou um switch de 4 portas dentro do painel e substituiu os 2 switches de 8 ou 6 portas que ele tinha aqui e várias saídas de cabo. Porque aqui está bem parecido com aquele caso, né? O cara tem um monte de conector flange saindo cabos de rede. Aqui não deixa de ser muito parecido, não. Aqui, ó, ele está fazendo igual, na verdade, né? Está saindo muitos cabos de rede e indo para dispositivos diferentes. Então, nesse caso, fez muito sentido, né, o cliente trocar o conceito dele, porque ele está economizando muito cabo. Então, fisicamente, ele tem uma aplicação mais racional, porque ele não está passando com muitos cabos dentro de canaletas, ele está distribuindo melhor no campo, e você pode ter certeza que o custo disso ficou mais barato. Um outro exemplo que eu posso mostrar para vocês é nesse outro cliente que fazia transportadores. Como eu comentei da câmera para vocês, né? As câmeras, alguns módulos também e dispositivos nem sempre vão ter entrada e saída de rede, eles só têm entradas. Olha a quantidade de cabo saindo do painel até chegar nesse último aqui, que já, por ser um transportador, não podia trazer numa linha reta. Tinha que levar numa estrutura, numa eletrocalha ou algo parecido, esse cabo até essa última câmera. Então, eu tenho um custo muito alto com esses cabos. Qual que é a solução para esse caso? Eu centralizo um switch, certo? Trago um cabo só até o meio aqui, e a partir dele eu faço a distribuição dos cabos de rede. Isso, pessoal, muitas vezes sai mais em conta do que eu usar todos os switches IP20 levando muitos cabos para o meio do campo, certo? Então o switch P67 pode ser uma boa ideia para esses clientes que usam muitos dispositivos no campo, né? Levam muitos cabos e tudo mais. Então tenham isso na cabeça de vocês, que
esse tipo de solução diferenciam o vendedor do consultor, certo? Então, de repente, aqui seria mais fácil vender 2 suítes, porque o suíte não gerenciável é um componente tranquilo. Não tem muito segredo, é só eu vender o meu, se for mais barato eu vou vender. Só que aqui eu estou dando uma solução, né, para o cliente. Eu estou considerando o mesmo suíte não gerenciável, que muitas vezes vai ser enxergado como componente, mas por ter tornado a LP67 reduzir o cabeamento, eu já estou dando uma solução para o cliente. E isso sim pode ser contado aí como uma consultoria. E quando a gente faz o scanning, a gente ainda pode usar os slides para falar um pouquinho mais com os clientes. Essa é uma foto de um switch IP67 aplicado. Esse é um switch de 8 portas, onde ele tem, por enquanto, aqui 4 equipamentos conectados. Esse cabo dá para ver claramente que ele está vindo aqui para o MVK Safety. Esse primeiro conector aqui que dá para ver embaixo é a alimentação, então 24 volts. E aqui eu tenho 8 portas disponíveis para componentes de campo. Então eu nem sei onde está o painel dessa máquina. Mas se tiver do outro lado da estrutura, se eu tiver com esse painel longe, eu teria que trazer um cabo longo e dependendo aqui de onde estão esses outros 3 dispositivos, eu chegarei com 4 cabos longos. E aqui, em contrapartida, eu estou chegando com um cabo do painel e 3 dispositivos conectados já no campo. E como eu estava falando, nos slides do scanning eu posso trabalhar com as informações da forma que eu achar mais conveniente. Nesse caso, o vendedor, se não me engano foi o Felipe, ele fez um Moorburger, né? Vocês provavelmente vão ouvir falar também de Moorburger. Mas ele fez aqui, ele coletou algumas características do switch que ele achou interessante. Aqui dá para ver o cursor, né? Então, ele reuniu algumas características. Ele disse qual a vantagem que essa característica tem e qual o benefício. Então, por exemplo, a característica é que é um switch IP67, que talvez o cliente nem soubesse que existe switch IP67. Qual que é a vantagem de ser IP67? É fazer uma descentralização. Você reduzir os cabos, né? Então, a descentralização é uma vantagem. E o que o cliente ganha? Mais espaço no painel, que gera economia na fiação de rede e ganho em tempo de montagem. Então, o benefício final do cara estar usando do cara usar um switch IP67 é que, além de ganhar espaço no painel, ele vai ter redução de fiação, ou seja, ele economiza dinheiro e ele ganha em tempo de montagem, que isso também pode ser muito importante. Tempo de montagem para alguns fabricantes é muito importante. Então, esse é o benefício, certo? Então, a vantagem é uma consequência dele usar o IP67, que é a descentralização. Agora, ter mais espaço no painel para outros componentes, ou às vezes reduzir o tamanho do painel, dependendo do restante do conceito, e ganhar em tempo de montagem e economizar com fiação, isso sim é um benefício que precisa ser enxergado. E aqui foi bem explicado, certo? Então eu posso colocar um monte de informação que eu queira aqui e que vai chamar a atenção do meu cliente. Legal? Então esse é o recado que eu queria passar nesse vídeo, nesse quarto e penúltimo vídeo, que é fazer o uso do scanning para redes também. A gente está bem acostumado em falar de scanning, fazer scanning para I/O remoto e cartões de I/O, descentralização. E trabalhar essa mesma ideia, utilizando os switches, também trazem ali um diferencial para o vendedor da Moore. Por mais que você, no fim das contas, você vai vender o switch P20, porque ficou mais barato. Mas se você fez um scanning para o cliente, se você fez um serviço dedicado para o seu cliente, onde teve as características com benefícios e vantagens, você se dedicou em dar uma solução para o seu cliente, ele vai acabar comprando o básico. Mas você ganhou um ponto ali com o cara, porque você se preocupou em trazer algo diferente para ele, talvez uma inovação, uma solução. Legal? Usem o Scanning System aí como uma ferramenta também para te dar valor, para você ganhar pontos ali com o seu cliente. Legal? Então é isso aí, espero que tenha ficado bem claro a ideia do conceito de instalação e do scanning.
e espero vocês aí no próximo vídeo. Até lá.